O ministro Gilmar Mendes, presidente do Supremo Tribunal Federal, acaba de proferir palestra no segundo encontro nacional do Poder Judiciário e afirmando consequências ou circunstâncias extraordinariamente preocupantes. Em primeiro lugar, o ministro sugeriu aos juízes que se despissem das suas vaidades corporativas. Em segundo, convidou-os a assumir um papel quase de voluntariado no sentido de resolver a situação, não dos 400 e poucos mil presos brasileiros, mas daqueles 240 e poucos mil que se encontram em prisão ou em recolhimento provisório. Em terceiro lugar, exortou os magistrados à participação naquela comunidade que se preocupa com aquele regime soturno, com aquele apodrecimento que há nos cadeiões brasileiros, alguns feitos para o abrigamento de 100 ou pouco mais réus e enlatando 300 ou 400 indivíduos, uns sifilíticos, outros aidéticos, terceiros infectados por tuberculose. Evidentemente, os juízes são ministros da justiça no sentido lato, mas não são amalucados, ou insanos, ou imbecis, e não vão expor os seus corpos naqueles presídios infectos a saber o que está acontecendo lá dentro, embora sendo o dever de todos, principalmente dos magistrados, o cumprimento dessas obrigações. Os advogados têm algumas, os juízes têm outras, os membros do Ministério Público também integram esse triunvirato. É claro que, vez por outra, há o lancetamento da pele de algum, há um aviãozinho sanguinolento correndo pelo ar, no meio dos corredores, a machucar a pele de alguém, principalmente de um carcereiro mal acostumado ao respeito aos direitos do cidadão, mas isso faz parte. Faz parte do jogo. Integra os riscos da sobrevivência e até da exposição. O soldado, quando sai e vai à guerra carregando um fuzil, sabe que pode ser ferido e pode morrer. O advogado, quando vai defender alguém, principalmente nos tempos modernos, tem consciência de que pode ser eventualmente processado. Em lugar do cliente, se defender o cliente, principalmente nesses grandes casos, com muito ardor, com muita vontade, com muita devoção. O policial que sai às ruas tem conhecimento de que pode também incidentalmente ser ferido pela bala de um traficante. E o traficante que vive do crime e para o crime também sabe que pode morrer pela mão do policial. Faz parte do jogo da vida. Então, quando o ministro Gilmar Mendes sugeriu aos presidentes dos tribunais de justiça do Brasil que se dedicassem a um voluntariado no sentido de resolver essa situação, fê-lo com extrema sinceridade, com alguma dose talvez de brutalidade, ou num sentido mais rústico, mas o fez com o coração aberto e com a demonstração de que entre todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, se não for o maior deles votado ao reconhecimento dos direitos constitucionais do ser humano, é um daqueles que se distinguem nesse tipo ou nessa particularidade que transforma o cidadão em um ser que há de ser lembrado mais tarde como alguém que contribuiu para o acendramento da sanidade do meio social. O ministro Gilmar Mendes se tem distinguido por esse respeito. Não cabe dizer que o Código de Processo Penal pode ser laceado nas circunstâncias,
Não cabe dizer que no Superior Tribunal de Justiça um habeas corpus às vezes demora 1 ano e meio a 2 anos a ser julgado. Não cabe dizer que o Poder Judiciário tem excesso de atribuições. Todos nós temos atribuições excedentes da nossa possibilidade de atividade dentro desse soturno meio em que nós vivemos. É preciso, inclusive, que o Estado, que é o grande delinquente, o Estado, enquanto governo, é o maior delinquente da nação, inclusivamente porque toma do cidadão e não devolve, tem precatórios alimentares, a ponto de os alimentandos ou alimentantes morrerem, fenecerem, e se, quando esses precatórios vierem, hão de pegar os descendentes famélicos morrendo de fome ou desviados do curso normal da vida. É preciso que todos nós nos convençamos disso. A ordem faz um meia-culpa. O presidente da ordem afirmou que os advogados devem cooperar, sim, devem colaborar e devem fazê-lo no sentido até gratuito, porque a advocacia pro bono já se alastra no país, mas que os juízes também o façam. E os promotores de justiça, os procuradores da República também arregassem as mangas, porque eles são promotores de justiça, não são persecutores oficiais. Tem-se visto rarissimamente um ou outro promotor de justiça impetrando um habeas corpus para um réu que ficou preso tempo demasiado, que isso se transformasse não em rotina, mas numa atividade mais habitual, no sentido de escorçamento desses presos que ficam às vezes anos e anos esperando uma soltura que não vem. E ponto final.